Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, lá em Minas Gerais, hoje, teve decisão do Tribunal de Justiça negando mais um recurso do ex-governador Eduardo Azeredo, naquele caso que ficou conhecido como Mensalão Tucano. Carolina Pimentel, a Agência Brasil, acompanhou, né? Acompanhamos, Mariana. Olha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou mais um recurso que o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, havia protocolado na segunda instância. A decisão abre, então, caminho para que o político venha a ser preso em decorrência do caso conhecido, como você disse, Mensalão Tucano. No entanto, os desembargadores decidiram que uma eventual ordem de prisão contra Azeredo somente será expedida após esgotados todos os recursos no Tribunal de Justiça de Minas. Na segunda instância, o ex-governador ainda pode apresentar os chamados embargos declaratórios. Azeredo foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro pela primeira vez em dezembro de 2015, quando foi sentenciado a 20 anos e 10 meses de prisão. O ex-governador de Minas Gerais e também ex-presidente nacional do PSDB, Azeredo foi denunciado por crimes cometidos durante a campanha pela reeleição ao governo mineiro em 1998. Ele teria desviado cerca de 3 milhões de reais de 3 estatais mineiras. Eduardo Azeredo nega as acusações. A gente continua com mais uma notícia sobre o judiciário que você pode conferir no nosso site da Agência Brasil. É que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar no próximo dia 8 de maio a denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, ambos do MDB da Bahia e acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A investigação está relacionada à apreensão pela Polícia Federal dos 51 milhões de reais em dinheiro vivo dentro de um apartamento em Salvador. Segundo a Polícia Federal, parte desse dinheiro seria resultante de um esquema de fraude na liberação de créditos na Caixa Econômica Federal. A defesa de Gedel Vieira Lima sustenta que a origem desse dinheiro decorre da simples guarda de valores em espécie. Ainda de acordo com a defesa, os valores são fruto de investimentos no mercado de incorporação imobiliária com dinheiro vivo. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, essa série de notícias negativas e de escândalos envolvendo gestores públicos e ex-gestores públicos, né, acaba gerando um efeito de busca por transparência, né? É uma palavra, essa palavra transparência, é uma palavra que tem ficado cada vez mais comum, principalmente aqui no Congresso Nacional, nos ambientes de poder, de gestão pública, tem sido uma cobrança, inclusive da própria sociedade civil. A gente vai falar disso agora em duas situações diferentes, mas eu vou começar com a Daniele Popov, lá na redação da TV Brasil também, porque, Dani, o governo está lançando um painel aí justamente para permitir o acompanhamento de obras públicas e aí o aumento dessa transparência aí nos gastos públicos, né? Exatamente, Mariana, mais uma forma de trazer aí a transparência. Foi lançada hoje uma ferramenta que permitirá a qualquer pessoa acompanhar a situação de 98.499 obras ligadas a programas do governo. O valor total das obras, segundo o Ministério do Planejamento, alcança 1.230 bilhões de reais investidos desde 1998 com recursos públicos. Chamado de painel de obras, o site tem por objetivo monitorar e controlar obras públicas de forma mais transparente no endereço paineldeobras.planejamento.gov.br. A ferramenta permitirá, de acordo com o ministro Esteves Colnago, a fiscalização e reivindicação de obras paralisadas. O ministro defendeu ainda que o painel beneficiará gestores públicos e órgãos de controle por concentrar em um único sistema informações que antes estavam espalhadas. A consulta pode ser feita em um mapa com os estados, pelo nome dos municípios ou pelo executor da obra. A transparência e a clareza trazidas pelo painel permitirão ao cidadão e aos meios de comunicação acompanhar, fiscalizar e reivindicar a entrega de obras. O painel fornecerá aos órgãos de controle uma base consolidada de informações, facilitando o monitoramento e a fiscalização. O resultado, assim eu espero, será uma gestão mais efetiva da aplicação dos recursos públicos.
Já na capa do site é possível ver o valor total da obra, quanto foi investido e a origem das obras. Também tem um mapa do Brasil em que é possível verificar o número de obras por estado, quem executou e também a que ano se refere. Além disso, 7,99% das obras foram canceladas, 43,95% estão em execução, 36,32% foram concluídas, 6,3% estão em fase de ação preparatória e 5,19% encontram-se na fase de prestação de contas. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Olha, em outra frente, ainda também nessa busca por transparência, o Senado está votando nesse momento um projeto que prevê ali um plano anual de revisão dos gastos públicos. E aí esse plano funcionaria da seguinte maneira: em agosto, inclusive estão me informando aqui que acabou de ser aprovado esse projeto que prevê o seguinte: em agosto, junto com o orçamento da União, o governo vai enviar então ao Congresso um detalhamento de como foram os gastos dele com cada programa que ele tem. Então, os programas sociais, os programas de infraestrutura, enfim, ali um detalhamento disso que será, então, analisado, poderá ser analisado mais detalhadamente pelo Congresso Nacional. Hoje, atualmente, o governo envia no orçamento a previsão de quanto ele pretende gastar com esses programas no ano seguinte, mas não quanto ele vem gastando exatamente. E aí, a ideia é aumentar justamente essa transparência sobre quanto está sendo investido em cada área, para que a própria sociedade também possa fazer a discussão sobre aquilo que ela pretende priorizar e sobre se isso está de acordo ou não com a situação fiscal do país, inclusive, né? Esse projeto ainda virá aqui para a Câmara dos Deputados, ele foi aprovado, é do senador José Serra, virá agora aqui para a Câmara dos Deputados. Bom, eu volto a falar com a Carolina Pimentel lá na redação da Agência Brasil, porque, Carol, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou sobre aquele decreto em relação à lei trabalhista, né? Depois que a medida provisória venceu sem ser votada, ficou aí um vácuo e o ministro-chefe da Casa Civil falou sobre isso, né? Falou, Mariana, porque, olha, o governo está preparando um decreto para definir o trecho da reforma trabalhista sobre o trabalho intermitente. E essa iniciativa ocorre depois, né, que a medida provisória que alterava 17 pontos da reforma acabou perdendo a validade sem ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Ontem à noite, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reuniu-se com o relator da reforma na Câmara, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, para definir os pontos que devem estar presentes nesse decreto. De acordo com o deputado, ficou definido na reunião que o governo não deve enviar ao Congresso outra medida provisória ou um projeto de lei para alterar a reforma. Como o decreto não pode mudar o teor de proposições aprovadas pelo Congresso, o único ponto da medida provisória que deve ser contemplado nesse texto será o do trabalho intermitente, que é aquela modalidade em que as empresas podem contratar um empregado para funções esporádicas e pagá-lo somente pelo período trabalhado. Marinho disse que não há clima para votar esse tipo de matéria no Congresso durante um ano eleitoral e defendeu que as críticas e questionamentos à reforma trabalhista sejam resolvidos no âmbito da Justiça. Segundo o relator, há ainda a hipótese de o Ministério do Trabalho tratar de alguns pontos por meio de portaria ou resoluções normativas. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Realmente há aí, como a Carol falou, o governo decidiu mexer então nesse decreto em apenas um ponto, porque aqui no Congresso Nacional há aí mais ou menos um consenso de que não há condição, não há clima para a votação de um projeto de lei que seria o necessário para modificar os outros pontos que eram abordados na medida provisória, porque o governo não pode alterar por decreto pontos que já estão definidos em lei. Isso precisa de um novo projeto de lei. Então, esse projeto de lei ali não teria condição nesse ano eleitoral de ser votado aqui no Congresso Nacional. Isso deve acabar ficando mais para frente. Outro tema também que está em discussão aqui na Câmara dos Deputados é aquele projeto que prevê a reoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia. O relator desse projeto, deputado Orlando Silva, falou hoje que o projeto está pronto para ser votado. Ele prevê ali a reoneração de 20 setores, vai conversar sobre isso ainda com o ministro da Fazenda para ter ali um acordo sobre essa votação. A gente vai continuar falando disso aqui no futuro, mas hoje a gente encerra por aqui. Para você, uma ótima noite.